Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. E hoje um podcast mais especial que o convidado de hoje, meu amigo, eu sempre quis entrevistar, que era um jornalista. Mas antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, quero mandar um abraço aí para os nossos novos patrocinadores, que é por vocês que nós estamos aqui, né? O pessoal da Hortifácil, meu amigo Cacau, muito obrigado por tudo. Supermercado Albuquerque, WA Modas, meu amigo Anderson. E meu amigo Everaldo da Bronx Barbearia. A barbinha tá bem feita por conta lá do Everaldo. Obrigado, Everaldo. Tamo junto. E com vocês, meu amigo Luciano Amorim. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado em aceitar o convite da gente aí. Valeu, Daniel. Obrigado você por esse convite. Estou muito satisfeito de estar aqui, muito feliz. Desacostumado, né, como eu disse a você, porque normalmente eu estou nessa posição de perguntar, né, e de entrevistar, e agora vamos lá, conversar aí. Estou aqui à sua disposição, meu amigo. Vamos conversar sobre o que você quiser. Então vamos bater o papo. O papo hoje vai rolar. Luciano, começando, você é aqui de Arapiraca mesmo, né? Você sempre foi da área de jornalismo, sua família. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história pra gente. Começar do começo, né? Não é tão simples assim. Eu não era da área de comunicação, eu comecei o jornalismo bem tarde. Uhum. Eu sou, assim, eu nasci em Maceió, mas fui muito jovem para Teotônio Vilela, que é uma cidade aqui próxima, né? Isso. 65 quilômetros. Eu vivi toda a minha infância e adolescência lá em Teotônio Vilela, e foi em Teotônio que eu escolhi assim uma área profissional para atuar que não foi o jornalismo. Eu comecei como um profissional da telecomunicação, não da comunicação propriamente dita, mas das telecomunicações. Trabalhei muitos anos, trabalhei na Vivo, fui executivo de lojas da Vivo, legal. Trabalhei na Claro também, trabalhei muito nessa área de telecomunicações. Foi nessa área que eu conheci o estado de Alagoas todo, porque a Vivo me deu uma função de ser gerente de uma grande extensão de lojas, assim, eu tinha que visitar todas as lojas durante toda a semana, então a minha vida era na estrada. Loja em praticamente toda a cidade, né? Tinha. Na época eu visitava 11 municípios, durante a semana toda. De Coruripe, geograficamente, de Coruripe até Delmiro Gouveia. Eu tinha que fazer, toda semana eu tinha que fazer esse roteiro. E foi maravilhoso, assim, foi importante, porque eu desenvolvi bastante, né, esse meu espírito profissional também, de conversar com as pessoas e tudo. E só que, assim, eu acabei entrando nessa área meio que fui levado, né? Você está ali na adolescência, apareceu essa oportunidade, você ganhava um bom dinheiro, nunca tinha ganho o dinheiro que eu ganhei quando comecei a trabalhar com telecomunicações, e fui ficando. Mas nunca foi a minha paixão. Desde criança, e eu acho uma pena que eu não guardei nada disso, mas desde criança eu escrevia revistas, eu fazia revistas, como se fosse uma revista mesmo, mas era escrita por mim. Eu fui cartunista de um jornalzinho lá em Teotônio Vilela, com 8, 9 anos de idade. Eu fazia aqueles desenhos, e os desenhos, uma senhora lá, doutora Gedalva, ela tinha um jornalzinho e disse, rapaz, eu vou botar essas suas tirinhas no jornal. Então, eu já tinha essa relação com a comunicação desde criança. Na adolescência, eu acabei me afastando dela. Mas é aquela coisa, Daniel, você ganha a sua vida, mas quando você encontra aquilo que você realmente gosta de fazer, exatamente, é quando você se encontra com a vida. E isso só aconteceu na minha vida com 32 anos. Com 32 anos, essa coisa de telecom é muito dinâmica e os caras contratam e demitem o tempo todo, enfim. Fui demitido dessa empresa e fiz uma reflexão, né? Pô, estou com 32 anos, é o momento agora de fazer aquilo que eu quero fazer da vida. E fui fazer jornalismo com 32 anos de idade. Muito bem. E foi aí que eu redirecionei a minha carreira, redirecionei a minha vida, redirecionei a minha visão profissional, e vim para o jornalismo. Eu posso te dizer uma coisa, Daniel, é normal, assim, eu acho que o brasileiro sempre passa por momentos, né? Momentos bons, momentos de dificuldade. Eu passei por muitos momentos de desemprego, de situação difícil da vida, mas depois que eu virei jornalista, eu nunca mais passei, graças a Deus, por nenhum momento de dificuldade. Porque quando você encontra aquilo que você realmente quer fazer, você ilumina as outras pessoas. Então, elas querem você por perto.
Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo no jornalismo. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar em 2012, comecei a trabalhar com jornalismo em 2014. Ano passado fiz 10 anos de profissão. Uhum. Mesmo antes de me formar, eu já trabalhava com jornalismo e não parei nunca mais. E estou por aqui até hoje. Fiz um programa de rádio em Teotônio Vilela. De lá de Teotônio, era a rádio de Teotônio, do mesmo grupo de uma rádio aqui de Arapiraca. O diretor disse, não, você tem que fazer um programa em Arapiraca. Me tirou de Teotônio e me botou aqui. E depois eu tive uma pequena experiência no setor público, lá em Teotônio Vilela. Fui secretário de comunicação de uma gestão em Teotônio. Durante pouco tempo, porque o serviço público ele suga muito de você. E eu até fui, e hoje eu sou extremamente agradecido ao Peu Pereira, ao Joãozinho Pereira, que foram as pessoas que me colocaram nisso, mas não era exatamente aquilo que eu queria da comunicação. Então, deixei essa função pública, voltei para o jornalismo e trabalhei no Grupo Novo Nordeste durante muitos anos. Depois veio a pandemia e fiquei um tempo parado e logo depois veio essa oportunidade no 7 Segundos, é onde eu estou até hoje. Portal 7 Segundos, Rede Antena 7, trabalhando com política. Resumidamente, é isso. No meio do caminho aí teve muita coisa, mas resumidamente é isso, Muito Daniel. bem. E você é um jornalista com um viés voltado para a política, né? Aí eu já ia perguntar a origem política disso, mas você já praticamente respondeu, falou que trabalhou com a família Pereira, né? Isso, Pereira, isso, João Pereira, isso. Joãozinho Pereira, Isso. né? Aí você já viu de lá a política ou já era uma coisa sua? Você queria ser um jornalista, tipo assim, de assuntos gerais? Ou... Não, eu costumo dizer isso aos meus colegas, né? Eu quero ser, porque são 10 anos só de profissão e eu conheço jornalista que tem 50 anos de profissão. Exatamente. Então, quando eu chegar nesses 50 anos, eu quero ser um jornalista completo. Eu quero falar de tudo. Agora, sim, a política ela sempre esteve na minha veia, desde a infância. O meu pai foi, mesmo antes de eu nascer, meu pai foi vereador numa cidade do interior. O meu pai foi um dos fundadores do PSDB, que foi um partido que teve o presidente da República durante 2 mandatos, foi um partido grande, né? E o meu pai sempre teve uma militância, isso, tucanato, né? E o meu pai sempre foi um dos... o meu pai era aquela pessoa que organizava os documentos, né? Quando tinha convenção, quando tinha... Então, era uma movimentação muito grande de políticos lá em casa. E eu sempre gostei de comunicação, mas também sempre gostei de política. E aí, mesmo quando eu não estava na comunicação, eu continuava lendo, continuava me informando sobre política e tudo. E aí foi quando veio a oportunidade de fazer comunicação. Como eu disse a você, era o ano de 2014, aquela segunda eleição da Dilma Rousseff. Nossa. Contra o Aécio Neves. E veio a oportunidade... 7-1 do Brasil. Isso. Foi um ano complicado, né? Aí o diretor dessa rádio lá de Teotônio disse, olha, você é bom de falar, bicho, de comunicar. Por que você não faz uns comentários diários aqui sobre a política? Sobre a eleição da Dilma, sobre eleições locais também, mas mais voltado para a eleição nacional. Eu disse, tá bom, vou tentar. Comecei devagarzinho e não parei mais. Aí... comecei nessa área de política em 2014 e não parei mais. Mas nesse meio tempo, Daniel, fiz muita coisa diferente. A gente estava conversando, por exemplo, aqui nos bastidores, que você já me conheceu de outra área, né? Completamente diferente. Coisa boa, rapaz. Da área do entretenimento. Seu rosto é associado, né? A coisa festa, coisa boa. Pois é. E eu fico muito feliz com isso, cara, porque é como ele disse, eu sou ainda um jornalista em formação. Eu quero estabelecer a minha carreira não como um jornalista de política, mas um cara que tenha presença e participação em tudo que for fazer. Eu tenho, assim, eu gosto muito, uma referência que eu tenho na TV e na profissão, Pedro Bial. Legal. Pedro Bial é um cara que faz política muito bem, é um cara que foi correspondente internacional. O Pedro Bial foi quem noticiou a morte do Fred Mercury, da banda Queen, né? Uma banda de rock famosíssima. O Pedro Bial foi correspondente de guerra. O Pedro Bial fez carnaval. E tudo que ele fez Big Brother Brasil agora. Não, o mais importante, né? É o Big Brother, né? E agora está num programa de entrevista, sendo entrevistador. Então, tudo isso que o jornalismo puder me proporcionar,
eu ainda pretendo fazer e já fiz algumas coisas, né? Aham, Por com enquanto, certeza. estou aqui na política e estou muito bem, assim, porque é um ambiente em que eu me sinto bem. Legal. E que, graças a Deus, as pessoas que fazem isso gostam hoje, me conhecem e me respeitam também pelo que eu escrevo ali, né? Muito bem. Eu ia perguntar, você já respondeu, né? Que era assim, a sua principal referência, né? Que é inspiração dentro do jornalismo. Mas eu vou mudando a pergunta assim, o que é que você acha assim? Mas deixa eu dizer mais um, Pode além falar. do Bial, porque o Bial é uma referência, claro, que eu acho que todo mundo tem, mas uma pessoa que inclusive morreu num acidente de helicóptero, num período de carnaval, chamado Ricardo Boechat. Ricardo Boechat. Que ele, o que eu gostava muito do Boechat, primeiro, era essa veia crítica que ele tinha no jornalismo. Eu gostava da briga dele com o Silas Malafaia, né? Aquela foi uma das mais, Nossa, foi uma das mais homéricas, aquela, né? Que deixou ele, inclusive, conhecido Exatamente. nacionalmente. Mas o Boechat, ele tinha uma veia crítica e o Boechat era um jornalista de rádio. E eu me forjei um jornalista no rádio. Então, por isso que eu tenho também essa admiração muito grande. Se eu pudesse indicar, assim, 2 profissionais que são, tipo, modelo para mim, assim, são o Boechat e o Bial. Com B, né? Coincidentemente, os 2 Bs. Muito bem. Aí, Luciano, quais os principais desafios que você acha da profissão do jornalismo? Para quem está começando, quais são os desafios assim, que você acha assim, eita, aqui é um desafio a ser seguido ou é só água fresca, que nem você falou aí? Não, não é não, Daniel. É difícil. Fazer jornalismo não é fácil, não pela profissão especificamente, mas, por exemplo, você vai ter que ralar muito. Não é uma profissão que você vai trabalhar 2 horas por dia e depois você vai para casa. Você pode até fazer isso, mas se você fizer só o arroz com feijão no jornalismo, você não vai ser bem remunerado, você não vai ganhar uma grana boa e, consequentemente, você não vai viver bem. Vai precisar de um outro emprego, precisar de um bico e tal. Então, o jornalismo talvez seja a profissão que mais foi afetada por esse mundo digital. Eu digo não afetada de ficar ruim, mas de mudar. De mudar. Quem se formou há 10 anos atrás, hoje não aproveita praticamente nada do que aprendeu lá. Está tendo que aprender a conviver com esse novo jornalismo. Redes sociais, influências, gente que não tem a formação acadêmica, digamos assim, mas informa. E todo esse pessoal está entrando, né? E você tem que concorrer com esse tipo de coisa. Então, hoje, não existe mais, quando eu me formei, existia a figura, e olha que não faz muito tempo não, viu? Tem menos de 10 anos. Tem menos de 10 anos. Quando eu me formei, tinha a figura do jornalista de redação, que era o cara que só escrevia, tinha a figura do jornalista de TV, que aparecia, que tal. Apresentador. E tinha a figura do repórter, né? Do cara que era de rua. Isso. Hoje tem que ser tudo isso ao mesmo tempo. Se você não for, você não consegue dar certo, você não consegue viver bem na profissão. Você tem que ser dinâmico, né? Tem que ter essa dinâmica, né? E tem que aprender a fazer tudo. Eu digo aprender, Daniel, porque nada é impossível para a pessoa que realmente quer fazer uma coisa. E se ela gosta daquilo que ela faz, ela aprende, né? Tem muita gente que está no jornalismo, mas que não gosta do jornalismo. Então, tem aquela rotina de vou chegar 2 da tarde, vou ficar até 6, vou fazer o meu aqui e vou embora. Esse cara não está feliz na profissão e eu digo a você que não está feliz nem financeiramente. Se você quiser viver assim razoavelmente bem com aquilo que você faz, você tem que ser um multiprofissional dentro do jornalismo. E essa hoje é a principal dificuldade. Inclusive para quem desafio, né? Principal desafio, inclusive para quem está entrando na profissão. Exatamente. Tem que entrar com essa cabeça de ser um multiprofissional dentro do jornalismo. Fazer isso que você está fazendo aqui. Isso. Bater papo com um podcast ou com uma gravação, saber escrever bem, saber se comunicar bem. É o principal. E tem que saber fazer tudo isso. Senão isso. vai ser um profissional daqueles. O jornalismo hoje, Daniel, ele tem um piso salarial até bom. Mas eu te digo aqui tranquilamente que menos de 10 veículos, menos de 10 empresas em Alagoas pagam esse piso profissional. O jornalismo hoje, ele remunera muito pouco. E para isso, para você
ganhar melhor, para você viver melhor, você precisa ser esse multiprofissional dentro da profissão. Senão, Tem que não ser consegue. diferenciado. Tem que procurar. Tem que procurar. Estudar, tem que aprender, tem que se virar. Exatamente. Né? E o futuro do jornalismo, assim, Luciano, você acha assim, com o digital? Você já, entrando nessa, você já falou, né, que veio o digital há 10 anos atrás, quem se formou, mudou tudo hoje. Mudou. E hoje? O que é que você acha? O digital vai influenciar muito no jornalismo? Daqui para frente é só digital, né? Vai. Já está, né? O analógico acabou. Já. Eu lembro aquele Reinaldo Azevedo, Sim. né? Falando dos youtubers. Agora tem esses youtuberzinhos achando que é Sim, jornalista, não sim. sei o quê. Agora é para todo E mundo. ele está fazendo a mesma coisa. Virou. O principal produto... 5, 6 anos atrás eu vejo falando isso, viu? Isso. É interessante, O né? principal produto do Reinaldo Azevedo hoje, que é um grande jornalista também, são os vídeos que ele faz para Band News, né? Acho que ele está na Band News, está na Bandeirantes, né? No grupo Bandeirantes lá. Mas é isso, o jornalismo analógico acabou, Daniel, não existe mais. Hoje você tem que estar nas redes sociais. Você vê, nós estamos aí com essa polêmica do Pix. Isso. Né? Pix para lá vai ser taxado, não vai ser taxado. O maior vídeo, a maior peça publicitária que alguém fez sobre essa situação do Pix não foi a imprensa, não foi a Rede Globo, não foi sequer o governo. A maior peça publicitária sobre esse assunto, quem fez foi um deputado federal chamado Nicolas Ferreira, que é um cara extremamente antenado com as redes, com a modernidade, até porque ele nasceu nisso, né? Mexe com isso desde pequeno, tem a naturalidade para fazer isso, e explodiu com aquele vídeo. Né? Fala-se até que o Nicolas foi um dos caras que fez com que o governo voltasse atrás nessa situação. Né? Para mim, essa foi uma prova cabal de que isso, inclusive, Daniel, é um desafio grande para nós jornalistas. Porque, antigamente, o que uma Globo falava no Jornal Nacional era a verdade absoluta. O que um jornalista qualificado, como um Pedro Bial, como um William Bonner, o que essa turma falava era verdade absoluta. Hoje já não é mais. É porque as fontes de informação eram poucas, já era muito. Era só Globo, poucas emissoras no Brasil. Isso. E o digital veio democratizar, vamos dizer assim, né? Isso. Todo mundo tem acesso à informação, né? Exatamente. Exatamente. E de várias fontes, né? Exatamente. De várias fontes. Isso, assim, Daniel, eu acredito que a gente ainda está passando por esse momento de organização dessa coisa. Está tudo muito nebuloso ainda, né? Tanto que no meio de muita verdade também está passando muita mentira. As famosas fake news. Isso. E às vezes as pessoas vão na onda da verdade, mas às vezes tem muita mentira também que acaba ficando estabelecida como verdade, né? Então é tudo muito nebuloso ainda. Eu acho que ainda vai levar uns bons anos para que essa coisa do mundo virtual, para que a gente tenha um rumo assim do que é que realmente vai acontecer. E é uma linha tênue, né, para a questão do mundo virtual e a questão de ser, como eu posso dizer, rapaz, a questão de, agora fugiu a palavra, que foi da ditadura, que você não pode se expressar, como é o nome? Censura. A censura, né? A questão até que ponto isso pode ser levado a censura. Tem a questão da CPI da fake news e tal. É uma linha tênue, até rapaz, foi um argumento do governo, né, falando que voltou atrás por conta de fake news e não sei o que. Eu não entendi bem. Você sabe explicar, Luciano? Não, assim, existe foi hoje... mais por conta desse vídeo do Nicolas, né, que gerou uma repercussão nacional, mais de 200 milhões, né? Aí, quase não, 300. vamos voltar porque teve alguns fake news. Um argumento que não foi bem... Isso. Não, o que aconteceu nessa situação do Pix foi o seguinte. O governo, não foi nem o governo, na verdade. Acho que no começo lá, nem o Lula sabia disso. O que aconteceu nesse negócio do Pix foi que a Receita Federal, ela baixou uma norma. Uma norma é muito menos do que uma lei. Uma norma é um documento onde a Receita Federal diz que a partir de agora nós vamos fazer a coisa assim, assim, assim. Certo. Né? Tudo que a Receita Federal disse foi isso. Disse, nós vamos baixar uma norma onde, a partir de agora, as movimentações que vão ser monitoradas pela Receita, que eram naquele momento de R$2.000, elas serão agora a partir de R$5.000. E novas modalidades, porque hoje
Você tem uns cabelos brancos, então acho que você deve ter ouvido falar no antigo DOC, né? Ah, com certeza. Na conta TED, bancária. DOC. O TED e o DOC. Ninguém usa mais Mas isso. chato demais, pagar Né? uma taxa e demorava... Pois é. E ninguém usa mais isso, né, Daniel? Aham. Todo mundo hoje usa Pix. Então, nada mais normal do que a Receita Federal começar a monitorar também as transações via Pix. Aham. Foi isso que a Receita Federal falou. Não falou em taxa, não falou não falou em novo imposto, não falou em nada disso. E aí começou a acontecer, como tudo que acontece no Brasil hoje, e aí esse é um elemento novo da política que a gente também precisa aprender a lidar com isso. O Brasil e todas as democracias do mundo hoje vivem o que a gente chama de polarização. Polarização. Polarização é o seguinte: se eu te dou bom dia, você vai decidir se o meu bom dia é de esquerda ou é de direita. Isso em tudo, E cada todos os E temas cada um hoje. tem a sua narrativa, né? Tudo. Eita. Porque essa questão do monitoramento via Pix era uma norma técnica. Isso não Aham. tinha nada de política nisso. Mas a oposição ao governo Lula pegou isso. Alguns somente, digamos assim, apertando o tom, mas dentro da política. Aham. E outros indo além da verdade e falando também dessa coisa, que ia ser taxada, que ia ser um novo imposto. E isso acabou criando um barulho na sociedade que há muito tempo que eu não... Sinceramente, há muito tempo que eu não ouço Não ouvia. um barulho tão grande quanto esse que foi criado pelo Pix. E aí, motivado por esse barulho todo, foi que o governo acabou voltando atrás numa questão que era meramente técnica. O que existia de verdade nisso era, não ia haver nova taxação, não ia haver nenhum tipo de imposto novo. O que ia acontecer era o seguinte: o governo, ele já há uma discussão, e essa discussão vai acontecer esse ano, de aumentar a margem do imposto de renda, Uhum. que hoje é para quem ganha até a isenção, né? Até Que hoje é 2000. para quem ganha até R$ 2.400, R$ 2.500, e aumentar para R$ 5.000. E Boa. aí, isso é uma coisa boa. Coisa boa. Né? Isso é uma coisa boa. E aí todas as pessoas que fazem movimentações acima desse valor, automaticamente essas pessoas já vão pagar imposto de renda. E declarar. E vão ter que declarar. A única coisa que o governo ia fazer é, essa pessoa que movimentou esse valor e não declarou, seja por omissão, seja por descuido, ninguém está chamando ninguém de criminoso, mas seja por omissão, por descuido, a Receita Federal iria informar essa pessoa: você teve uma movimentação maior aqui. Então era unicamente isso que ia acontecer. Não ia ser criada nova taxa, nem nada a respeito disso. Mas, como eu te disse, hoje tudo é polarização, Aham. tudo é política, e isso movimenta e mobiliza a vida das pessoas e acabou se transformando nesse barulho todo. Isso mostra claramente o tipo de país que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Né? Chegou a informação e você não deduz aquela informação corretamente, como você está explicando aqui. Cara, isso é para travar o comércio, tinha mercadinho que não estava recebendo Pix, tinha que ser dinheiro, Não, o cara não criou, tinha mais criou dinheiro. uma bagunça. Travou tudo. Eu geralmente tinha um dinheiro aqui, R$50. Eu disse: Luciano, passa um Pix para mim. Aí pega os Isso. 50, ninguém queria. Aí eu, meu irmão, Pois é. E Aí teve vai gente travar, que vai deixou ter de tudo. receber Pix, né? isso. Teve comerciante que deixou de receber Pix, porque foi uma coisa, virou assim, uma cortina de fumaça. Nossa. Ninguém sabia ao certo o que era que estava acontecendo, né? E aí teve que voltar atrás mesmo. Eu acho até que o governo Foi sensato. acertou, isso, né, exatamente. em voltar atrás, se prepara melhor, porque o Pix hoje, Daniel, ele atinge diretamente a vida das pessoas. É uma Exatamente. coisa muito importante, Com certeza. que faz parte do dia a dia das Facilitou pessoas. demais, né? Todo mundo. Você tá Então, tem que ter cuidado e mesmo. você tá lá em Teotônio, eu vou pagar um dinheiro a você, eu não Pix, eu não vou lá pagar, Exato, né? exato. Mas assim, quer queira, quer não, isso um Pix desse, fica a informação lá. Não tem jeito. Fica. Né? Essa questão de valor, Já ficava. Já ficava, E entendeu? vai O continuar COAF ficando. vê tudo, exatamente, entendeu? exatamente. Né? Agora não vai ver não, governo. Você passou uma Exatamente. transição aqui. Eu acredito até que quem estava batendo nessa questão, por questões políticas, obviamente, Aham. acho que muita gente, inclusive, que bateu, sabe que isso não ia acontecer, entendeu? Mas é a guerra política, né? Exatamente. A guerra tanto que política- deu certo que levantou um herói aí, né? Levantou, levantou, pois é. Muito bem.
Luciano, como é que você começou lá no 7 segundos? Eu estava parado, né? Veio a pandemia, e a pandemia ela causou um rebuliço muito grande, né? A empresa fechou, um momento horrível, né? Da vida Em todos os sentidos. do mundo todo, né? E naquele mesmo período eu acabei saindo do Grupo Novo Nordeste, né? Como eu já estava lá um bom tempo, a minha saída proporcionou uma grana boa de rescisão e veio a pandemia, eu disse, não, vou parar por alguns meses, né? E parei realmente, dei uma descansada, mas com o tempo tive que voltar para a ativa, né? E já existia por parte do pessoal do 7 Segundos, do Ângelo, do Júnior, mesmo quando eu ainda estava na Novo Nordeste, às vezes eu encontrava com o pessoal, tomava um cafezinho, eles diziam, um dia a gente ainda vai trabalhar junto, um dia a gente ainda vai fazer um projeto juntos. E o 7 Segundos sempre gostou muito de política, né? Mas você há de convir que até hoje é difícil você encontrar um profissional de política assim para produzir conteúdo, produzir material e tal. E aí, assim que eles souberam que eu estava livre no mercado, digamos assim, entraram em contato comigo. Eu também já estava no momento assim de querer voltar para o mercado. Durante a pandemia, eu fiz isso que você está fazendo aqui. Não sei se você chegou a ver nos meus perfis, mas durante a pandemia eu fiz muitas entrevistas virtuais, né? Não podia assim. Mas eu entrevistei muito prefeito, entrevistei muito deputado, vereador, secretário de Era saúde. aquelas lives do Instagram? Isso, era aquelas lives do Instagram e eu fazia uma live também no Facebook. Legal. Eu descobri um aplicativo que dividia a tela, que fazia toda aquela edição com legendazinha e tal. E eu fazia isso sozinho. Ao mesmo tempo que eu estava com a câmera do telefone em mim, no notebook eu estava editando aqui o que é que entrava de legenda e tal. E aí eu fiz muitas lives. Essas lives que eu fiz também nas redes sociais, elas me deixaram um pouco chegar ao conhecimento dos caras e os caras acharam interessante entrar em contato comigo. E aí foi aquela vontade, né, de voltar para o mercado com a vontade dos caras de terem um profissional dessa área no mercado também. Então, foi a fome com a vontade de comer, como se diz, né? Tem alguma exigência de você ser de direita ou de esquerda ou não? Não. Eu te digo assim, honestamente, Daniel. De você ser Bolsonaro ou Lula? Não tinha exigência nenhuma. Os caras são muito Bolsonaro. Muito o bem. Júnior, o Ângelo, o pessoal do 7 Segundos. O Ângelo é um grande profissional de comunicação, um cara que é, inclusive, mais experiente do que eu. Mas ele é bem bolsonarista, assim, ele defende as ideias dele abertamente nas redes sociais. Como eu te disse aqui em off, Daniel, a minha formação, ela foi na esquerda. Eu fui militante de um partido, segurei bandeira, né, do candidato tal, do candidato X, né, fui dirigente de partido, mas isso foi foi na época da faculdade, quando eu tinha 18, Naquela 19. época a gente quer mudar o mundo. Isso, exato. eu fui um desses. Vai fazer a revolução. Eu fui um desses, né, que queria mudar o mundo. Camisinha de Che Guevara. Exatamente. Aí carreguei bandeira e tudo mais. Com o tempo, você vai aprendendo que se você conseguir mudar de alguma forma a sua realidade, isso, você já está mudando. Já está bom demais. Já está bom demais. E aí eu superei essa briga. Eu superei essa briga. Hoje eu não tenho problema nenhum em fazer crítica à esquerda, em fazer crítica à direita. Agora, o meu trabalho no 7 Segundos é emitir uma opinião. Certo. Né? Em um dos quadros que a gente tem lá no 7 Segundos, porque hoje eu sou produtor de conteúdo da área de política do 7. Eu sou hoje o principal produtor de conteúdo. Tem um outro rapaz também, mas eu sou o principal produtor de conteúdo. E, além disso, nós também temos um quadro onde a gente pega um tema da política e a gente debate sobre ele. E aí está liberado o pensamento. Tem gente que tem pensamento mais à direita, tem gente que tem pensamento mais à esquerda. Eu trafego ali pelos dois lados, Daniel. Eu não tenho hoje... Você é centrão, viu? hoje eu não tenho... É um isentão, né? Os caras inventam isentão. Eu estou ali no centro. Dos comentaristas que existem lá, eu sou o centrão ali. Porque tem um da esquerda, que é o meu amigo Saulo Oliveira, um professor aqui de Arapiraca, fantástico. Tem os de direita, que é o Ângelo e o doutor Álvaro Costa, que é um advogado. E eu estou ali... Às vezes concordo com um lado, às vezes concordo com o outro. Eu superei isso há um bom tempo, Daniel.
Porque eu acho que, tirando essa coisa da extrema esquerda Uhum. e da extrema direita, os extremos são muito prejudiciais e nenhum dos dois extremos é... Sempre melhor o equilíbrio, né? Pois o é. extremo... Nenhum dos dois extremos é democrático. Isso. Um quer uma ditadura de direita, o outro quer uma ditadura também. de esquerda. Isso. Né? Nenhum dos dois extremos é democrático. Né? Mas eu tenho muitos amigos da direita democrática, tenho muitos amigos da esquerda democrática, conheço muita gente do centrão também, que às vezes, ora concorda com a esquerda, ora concorda com a direita. E o Brasil é assim, E né? a política é isso, né? Exatamente. E o Brasil é assim. A formação do brasileiro é assim. Uma hora ele elege um político de esquerda, outra hora ele vira completamente e elege um político de direita, né? E o Brasil, ele historicamente tem sido assim, né? E o meu pensamento mais ou menos foi moldado por aí. Eu acho que os dois lados deram grandes contribuições e espero que ainda dê. Eu só não concordo... E é raro também muito. Eu só não concordo, Daniel, e a minha crítica, quem me acompanha lá na Rede Antena 7, sabe disso. Eu só não concordo com quem é antidemocrático, com quem não gosta da democracia. Com esses é com quem eu não concordo. Com o resto... ali é outro tipo de regime, né? Isso, né? exatamente. Muito bem. Luciano, fugindo um pouquinho da política aqui, qual o melhor formato de programa para apresentar que você acha? Para mim apresentar o que eu gosto de assistir. Para você apresentar. Rapaz, eu gosto... E o que você gosta de assistir também? Complementa aí. Não, eu gosto muito de programas de entrevistas, assim... Eu gosto muito de programas de entrevista de forma descontraída. Eu sou daqueles mais antigos, eu cresci assistindo o grande Jô Soares fazer entrevista. Até hoje eu assisto, cara. Não tinha, pois é, até hoje eu continuo assistindo também. Não tem coisa melhor, né? Não tem. O Jô, ele tinha o nível certinho, né? Entre a brincadeira e o falar sério, né? E ele era respeitado, tanto quando ele brincava, né? Pois é, quando ele falava sério. Então eu gosto muito daquele tipo de programa, que tem uma certa leveza, né? Que era um programa já de noite, né? Que as pessoas já não estavam muito nem aí para coisa... Eu vim estudar aqui na UNEA e voltava, eu sou de Olhar das Flores, né? Aí vinha e voltava, cara. Chegava lá, era 11h30, meia-noite, tava começando ainda dava tempo, né? Ainda dava tempo, o cara. Bom é que dava para sair à noite e quando voltava ainda dava tempo de assistir. Pois é. Foi na época da minha adolescência, que você sabe, adolescente gosta de, né, dar umas voltinhas e tal, e eu chegava em casa e ainda assistia o jogo todos os dias. E eu gosto muito daquele formato. Gosto muito mesmo. Eu ainda penso, Daniel, e como eu te disse, eu sou um jornalista em formação, eu ainda tenho muito projeto na cabeça para fazer. Eu ainda penso em fazer um programa de rádio com aquele nível de descontração. Legal. Não assim, tem um pânico no rádio, tinha um pânico antigamente, isso, né? O pânico é pesado. O pânico exagera, carrega um pouco no tom, né? Mas eu ainda penso em fazer... O Danilo, às vezes, exagera também, é pesado também. Isso. O ideal era ali no jogo mesmo. Pois é. O Bira, né? O Bira da Eu ainda penso em fazer um programa com aquele formato. Legal, cara. Né? Legal. Eu, tipo, ancorando, encontrar um cara engraçado, mas que tenha a noção para não carregar demais no tom, e a gente fazer um programa de entrevista, assim, de pergunta, um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui. Legal. Uma banda. No rádio, exatamente. Eu acho que cabe. Que massa. Eu acho que cabe. Top. Você já me pegou aqui defendendo o rádio. Isso. que a gente está falando aqui, que o futuro é digital, não sei o quê. Mas eu acho que o rádio jamais vai morrer. Vai morrer, não. Exatamente, jamais vai morrer. Ele vai se adaptar, né? Se você pegar o que é o rádio hoje, ele é totalmente diferente do rádio de 20 anos atrás. Ele é totalmente diferente. Ele hoje é digital, ele utiliza as redes sociais. Cara, a linguagem... YouTube, exato. A linguagem dele mudou. A linguagem dele mudou, né? Mas ele continua sendo rádio. Exatamente. Né? Então, eu acho que ele nunca vai morrer. E eu gosto muito desse tipo de comunicação. Porque o rádio é dinâmico, né, Daniel? O rádio é o primeiro que noticia qualquer coisa. Porque você está ao vivo ali, e aí aconteceu qualquer coisa, morreu alguém famoso. É o primeiro que vai dar aquilo ali, é o rádio. Talvez o algoritmo do Instagram, das redes sociais, não te entregue tão rápido uma notícia quanto o rádio entrega. Né? Quem está ouvindo o rádio vai saber primeiro.
E é essa dinâmica do rádio que eu gosto. Sem contar, meu amigo, vou dizer uma coisa íntima para você. Fica à vontade. Para nós, para todos os nobres aqui. Eu sempre fui uma figura muito tímida. Ah, rapaz, parece então, não. Ao mesmo tempo que eu gostava de fazer, eu precisei lidar com isso a minha vida toda. Caramba. Ao mesmo tempo que eu gostava de fazer comunicação, eu tinha muita vergonha de fazer comunicação. E aí o que é que casou certinho para mim? Me diga. O estúdio de rádio. Você está ali fechadinho numa sala, só você. Você consegue desenvolver o seu pensamento sem ninguém lhe olhando, lhe julgando, sem ficar nervoso. E, ao mesmo tempo, você está falando para 10, 20, 30, 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu me encontrei ali no rádio de uma forma... Lógico, eu evoluí. Hoje eu já não tenho mais esse nervoso de falar em público. Eu evoluí o meu pensamento, mas quando eu comecei, o rádio foi uma coisa que casou perfeitamente com o meu tipo de personalidade. Perfeitamente. Legal. Então é um conselho para quem está começando o rádio, né? Se você é tímido, exatamente, né, e gosta de fazer comunicação, vá para o rádio. O rádio é isso aqui, ó, um estúdiozinho fechado, onde você fala para centenas, milhares de pessoas. Legal. É fantástico. E falando em programa de leve, né, de leveza, né? Como foi intermediar um debate político aí dos candidatos? Foi super foi leve, duro, super tranquilo. Foi difícil, Daniel. Você lembrou um momento importantíssimo, assim, da minha vida, da minha carreira. E, inclusive, me impulsionou para muita coisa depois. Foi em agosto, né, de 2022, o 7 Segundos, ele resolveu fazer aquele debate com os candidatos a governador. E foi um debate, meu amigo, que viralizou de todas as formas. Durante uma semana depois do debate, não se falava de outra coisa, só se falava do debate. Porque foi um momento assim muito propício. Por exemplo, naquela campanha de 2022, foram 7 candidatos a governador, tinham 4 principais e 3 que eram mais, né, como a gente chama, pouca urna, que eles me desculpem se verem isso, mas tinham 7 candidatos e foi o único debate em que os 7 candidatos compareceram. Ninguém faltou. Não, inclusive um entrou na justiça para participar, porque a gente só ia chamar 6, porque pela lei a gente só era obrigado a chamar quem tivesse uma determinada quantidade nas pesquisas. Percentual, né? Lá isso. Ou que o partido tivesse representação na Câmara dos Deputados. Aí a gente tinha que chamar obrigatoriamente. Tinha um lá que não se enquadrava nisso, nem estava bem posicionado nas pesquisas e o partido não tinha representação na Câmara. E aí a gente não chamou. Até para ficar certinho, né? 2, 4, 6. Um fazia a pergunta, o outro e tal, e fechava tudo direitinho. E aí, no dia do debate, esse candidato chamava-se Luciano Amaral, inclusive meu xará, ele entrou na justiça e conseguiu a participação dele na justiça. A gente teve que botar mais uma cadeira e foi o único debate em que todos os 7 candidatos participaram. Então, já foi único na campanha por causa disso. O fato de ter naquela campanha, um ex-presidente da República virou os olhos do Brasil todo para Alagoas, né? Virou os olhos do Brasil todo para Maceió, para o debate dos candidatos ao governo. E a estratégia do Collor, naquela época, que aquilo foi uma estratégia, né, de atacar deliberadamente o Rodrigo Cunha, que era senador na época, aquilo ali acabou de nacionalizar totalmente o debate. Foi aquele debate, eu não sei se você lembra, que o Collor falou, morda seus beiços, mandou o Rodrigo Cunha morder os beiços. E o senador Rodrigo Cunha, na época, foi a primeira experiência dele. Primeiro, foi a primeira experiência do Rodrigo como candidato a um cargo executivo. Ele só tinha concorrido a deputado estadual e senador. Foi a primeira experiência como executivo e foi o primeiro debate que o Rodrigo participou. Então, o Rodrigo, obviamente, caiu na provocação do Collor. Levantou-se, foi para cima do Collor. O Collor queria ir para cima do Rodrigo e eu era o mediador daquele debate, ficava ali no meio. Imagine como é que ficou a minha adrenalina naquele momento. Vamos respirar, candidato. Não, eu, inclusive, senador, por favor, mas eu, assim, morrendo de medo de acontecer o primeiro fight, a primeira luta livre, vias de fato, da política alagoana, ao vivo ali, porque a gente estava ao vivo. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito tenso, aquilo ali viralizou no Brasil todo imediatamente. Eu estava dizendo a você aqui, eu estava
mediando o debate e o meu telefone piscando de menções de gente dizendo: rapaz, o que é que aconteceu aí? Os caras iam se bater aí na tua frente, bicho. Como é que foi a tua reação? E eu disse aqui a você, eu disse, gente, não tem como você treinar para aquele tipo de reação, porque você não imagina que aquilo ali vai acontecer. Você não espera, né? Acontece de repente. E eu, graças a Deus, eu tive muito sangue frio de me manter ali passivo e muito calmo. E apesar do Collor ser uma figura, eu estou dizendo isso aqui publicamente, né? Apesar do Collor ser uma figura que impõe respeito e muitas vezes medo, o Collor, quando fala grosso, o cara olha assim e diz, calma. Mas eu tive que botar moral no Collor. Eu tive que dizer, ó, se acalme, atenção, galera, corta o microfone do Collor. Fui eu que mandei cortar o microfone do Collor, porque ele realmente estava exaltado naquele momento, né? Então, esse foi o momento. Teve um outro momento também que viralizou, muito engraçado, que depois teve, inclusive, mandar um abraço para a galera aí daquela turma dos Cabas de Maceió. Os Cabas de Maceió. Eles estavam assistindo esse debate, depois fizeram um monte de meme. E um deles, rapaz, eu ri muito. Estão agendados comigo em fevereiro, viu? Foi. Um grande abraço aí para a galera. Já vieram bastante aqui em Arapiraca, já. Conheço todos eles. Aqui, teve um momento no debate em que o Paulo Dantas tinha acabado de sofrer uma operação da Polícia Federal, né? Tinha sido afastado, inclusive, do governo do Estado, que ele era governador atualmente, e estava participando daquele debate, mas já essa coisa da operação da Polícia Federal e tal. E a gente estava gravando, a gente estava ao vivo, deixa eu lembrar aqui, no Teatro do SESI, fica ali no bairro Primavera. O Teatro do SESI tinha um problema. Ele tinha um alarme e tinha um sensorzinho lá que o pessoal não conseguia desligar. Então, sempre que um pássaro, ele ficava lá no alto, mas sempre que um pássaro, alguma coisa passava na frente do sensor, começava a sirene e tocava. E a sirene começou, não sei se foi um pássaro, não sei o que é que foi, mas passaram no sensor justamente no momento que o Paulo Dantas estava falando. E aí todo mundo, eita, a polícia veio pegar o Paulo Dantas. E aí os Cabas de Maceió fizeram esse meme. Foi outro meme que também se espalhou, viralizou. E claro que o governador não gostou, né? Mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado, assim. Foram momentos únicos ali. E foi fantástico. Aquela experiência para mim foi fantástica. Assim, eu, graças a Deus, soube conduzir muito bem. Quando acabou o debate, todos os candidatos vieram até mim, Luciano, parabéns, inclusive no momento de tensão, porque as pessoas não me conheciam, né, Daniel? O que aconteceu em relação àquele debate? Todo mundo esperava um jornalista de ponta, né? Todo mundo esperava. Mas os 7 segundos, e eu quero mais uma vez agradecer ao Ângelo e ao Júnior Alexandre pela confiança que me deram, mas os 7 segundos tem uma tradição lá, que é de lançar jovens talentos. Isso. Pessoas que ele pega e que vê que tem potencial, o 7 faz isso. Já não é só comigo, muitos outros ele fez isso também. E aí o Júnior Alexandre, que era isso é bastidor, viu? Só você tá sabendo aqui. E aí o Júnior Alexandre, que era o diretor do debate, disse, Luciano, o mediador vai ser você, mas você não vai dizer um pio com relação a isso, nem eu, nem ninguém. Nós vamos manter o silêncio sobre quem é o mediador desse debate. Porque o mediador, Daniel, é uma coisa muito sensível. Se o mediador é divulgado antes e um dos candidatos não gosta do mediador, já teve algum problema com o mediador, ele não vai no debate. E aí o debate sem um dos candidatos já começa a perder a importância. Com certeza. Né? Então o Júnior foi muito esperto nisso. Disse, olha, silêncio total e absoluto. Eu sei que você gostaria muito de botar na sua rede, dizer que vai ser o mediador e tal, bico calado até a hora do debate. Quando os caras chegarem lá, é que eles vão ver que você é o mediador. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Não anunciei nada. Quando foi no dia que os candidatos chegaram, me viram lá. Muitos já me conheciam. Opa, Luciano, prazer, vai ser muito bom e tal. Mas, graças a Deus, tive a aprovação de todos. Tanto antes como depois. Quando terminou o debate, todos eles vieram me agradecer e me parabenizar. E, principalmente, me parabenizar por aquele momento tenso ali, para um cara que nunca tinha feito um evento daquele. Iluminação divina, eu consegui sustentar bem conduzir com sabedoria, a condução. Né? Foi, exatamente.
Fora esse debate, assim, você teve uma entrevista, teve algum acontecimento na sua carreira que você é memorável para você ou não? Foi mais esse... Daniel, foi um desafio muito grande fazer o São João. Como você disse que me conheceu na tela do Rapaz, São porque eu João, tô velho, né? rapaz, pra ir pra festa, a mulher chama, eu vou não, Você eu vou assistiu assistir pelo pelo YouTube. YouTube, né? Vou ver o Luciano aqui. Pois é. Foi uma experiência fantástica, assim, para mim fazer. E eu agradeço aqui ao Igor Castro, que foi o cara que me inventou nessa experiência. Eu sempre gostei muito. Eu gosto de festa, gosto de entretenimento. E já fiz, né, essa experiência que eu tive como secretário de comunicação de Teotônio Vilela, também a pasta de eventos estava lá dentro. Então eu já participei de muitos eventos, né? Mas a experiência de apresentar, assim, foi a primeira vez. E eu me testei ali também. Você está vendo a gente acontecendo aqui ao vivo, mas você sabe que antes disso aqui acontecer, acontece muita coisa, né? Isso. Você fica tenso, você fica, né, preocupado se vai dar certo ou não. E eu tinha, obviamente, essa insegurança também. E fui ali para me testar mesmo, bicho. E não é que deu certo. Assim, a medida da internet, muitas vezes, é o silêncio das pessoas. Porque o que é que move esse povo da internet? É a raiva, é o ódio. Exatamente. Né? Quando a pessoa está com raiva de uma coisa, ela vai lá e comenta. Quando ela gosta daquilo ali ou está satisfeita com aquilo ali, ela não fala nada, passa, né? Só passa. Então, a medida da minha aprovação nesse São João é que as pessoas estavam ali me admitiram bem, né? Me assimilaram bem a minha presença ali. E eu gostei muito de fazer aquilo ali, rapaz. Gostei muito mesmo, porque não tem roteiro. Isso é importante que a gente diga isso aqui. A gente até meio que sabe o que fazer, mas, por exemplo, quando uma atração atrasava, ali, você estava preparado para ficar 5 minutos no ar e eu já cheguei a ficar 45 minutos no ar. Então, como é que faz isso, meu irmão? Vamos entrevistar um bêbado aí, tá? Como é que faz isso, velho? É uma arte, bicho. E eu fui me testar naquilo ali, entendeu? E eu, assim, graças a Deus eu soube como fazer. Fiz, acho que fiz muito bem feito. Já são 3 anos aí fazendo São João. E foi uma experiência muito boa, Daniel. Muito boa mesmo. Tanto que, como eu disse, vai moldando a minha carreira, né? Essa ideia de fazer um programa com um pouco uma pitadinha de humor, com mais entretenimento, descontração, vem também dessa experiência do São João. Legal. Que eu adorei fazer. Foi fantástico fazer. E espero continuar fazendo, viu? Pessoal da comunicação aí de Arapiraca. Não muda não, viu? Porque mudar eu não assisto não. Espero continuar. Esse ano a gente teve uma experiência nova, que foi a introdução da Paula Tainá. Isso. Que é advogada, mas que é uma pessoa que já foi... muito bem, viu? A Paulinha, rapaz, já foi Miss Arapiraca. Então veja como ela embelezou a transmissão, mas não só isso, ela trouxe muita qualidade também. E foi uma dobradinha. A gente... aquela coisa do carisma, deu certo, né? Nós dois, né? Combinou bastante, porque ela é muito humilde, uma pessoa fantástica, sabe comunicar muito bem. Então, gostei muito, assim. Tem gente que fica... Tem gente que é meio estrelinha e que fica enciumado, né? Sepa, tá mudando, tá tirando meu espaço. Foi fantástico dividir, até dar um descanso maior, porque, como eu te disse, ficar 45 minutos sozinho no ar, cansa você que está fazendo e cansa a pessoa que está assistindo também. Você passar 45 minutos vendo a cara dessa mesma pessoa, né? Então a Paulinha veio para trazer essa diversidade na transmissão. Foi muito bom e ela é uma profissional fantástica também. Esse ano, muito legal. Cada vez está melhorando aí, né? Eu espero que continue assim, né? Com certeza. Um dia eu quero participar lá no show também. Vamos lá, faltou você aparecer lá no dia das transmissões, porque quem eu via conhecido lá, eu digo, chama aí pra gente conversar aqui. Entendeu? Principalmente se tiver atrasado lá, chama aí. Chama. Estragar mais ainda aqui. Chama pra gente conversar junto. Eu vou entrevistar você agora. Vamos sim, vamos estar lá, com certeza. Estamos aí à disposição. Ô, Luciano, e teve o 100 anos de Arapiraca também, não foi? Teve. Foi uma transmissão também fantástica. Foi uma coisa de entretenimento. No show, né? À noite. Muito bom. Assim, muita gente elogiou muito o Daniel, e a gente precisa registrar isso aqui. Muita gente elogiou muito a qualidade da transmissão. Tanto do São João, como essa da
do Centenário, né? Foi uma coisa realmente fantástica, qualidade de imagem, de som, tudo 4K. No São João eu vi gente dizendo que a nossa transmissão estava melhor do que a do São João de Caruaru. Nossa. Quer dizer, Legal. São João top 2 do mundo, né? Exatamente. Nós estávamos com a qualidade de som e áudio melhor do que eles, né? Então, isso também teve no show do Centenário. As atrações fantásticas, o clima tava maravilhoso assim entre as pessoas. Aham. Tem um clima especial aqui em Arapiraca, Daniel, porque as pessoas, elas, nessas festas, lógico que você tem aquelas ocorrências que sempre tem, né? Furto de telefone, aquela briga de bebo, sempre tem isso. Uhum. Mas o clima muito pacífico entre as pessoas. Em todas essas festas de Arapiraca, Legal, tem essa característica. uma coisa que a gente nota é Aham. isso, que as pessoas vão realmente para curtir o espetáculo. Diferente agora, por exemplo, está acontecendo aquele verão Maceió, lá em Maceió, e a gente está vendo muita notícia de arrastão, de violência, inclusive as pessoas com medo de ir. E aqui não acontece isso. Aqui eu né? vou de bom em Arapiraca. Nunca Não tive acontece receio nenhum, isso. não. Pois Sempre é. foi É por isso que eu deixei Maceió e vim morar aqui. Ah, E estou muito satisfeito quem aqui. bebe dessa água aqui, meu irmão, Não gosta, esquece, né? não esquece, é realmente. Exatamente. Uma opção fantástica que eu fiz, Daniel. Eu fiz essa opção. Eu já tinha vindo morar aqui entre 2009 e 2011. Uhum. Morei aqui, depois por circunstâncias profissionais, voltei para Maceió, mas voltei para cá em 2018 e agora é para ficar. Volta mais não. Não volto mais para Maceió. Eu gosto de ir para Maceió. Tenho amigos, é uma cidade que eu me sinto em casa também. Uhum. Mas Arapiraca tem uma coisa que você... eu posso te dizer assim com muita tranquilidade. O respeito profissional que eu ganhei aqui em Arapiraca, eu jamais ganhei em Maceió. É diferente a forma como você é tratado aqui em Arapiraca, a forma como você conversa com as pessoas, como as pessoas conversam com você. É diferente. A forma como se faz negócio, como se ganha dinheiro aqui em Arapiraca, é muito diferente de Maceió. Maceió é uma cidade turística, linda, maravilhosa, um paraíso. Vá para as praias de Maceió, gaste o seu dinheiro lá. Exatamente. Né? Mas para viver, eu moro ali no bairro Brasiliana, fronteira entre Brasiliana e Baixa Grande. Uhum. Eu trabalho no Partage, no Arapiraca Shopping. Eu estou a 5 minutos do meu trabalho. Eu saio 7 da noite do programa de rádio lá na Gazeta, que eu faço. 7h05 eu estou em casa. Isso se chama qualidade de vida, Daniel. Exatamente. Em Maceió isso não existe. Não existe. Se eu sair 7 da noite de uma rádio em Maceió, eu vou chegar pelo menos 8 da noite em casa, cansado, depois de 1 hora de trânsito. Né? Então, essa qualidade de vida que Arapiraca tem, e aqui tem tudo que Maceió tem, menos a praia. Exatamente. Mas aqui tem tudo que Maceió tem, essa qualidade de vida Maceió não me oferece. Então, 1000 vezes eu estar aqui, gosto muito de Maceió. Isso não é uma crítica a Maceió, mas é um elogio a Arapiraca. Muito bem. Luciano, meu amigo, chegando ao final aí, o papo é do passa, né? Eu falo demais, né, bicho? Não, comunicador é assim mesmo. Para quem está apresentando é bom demais. Comunicador é isso aí. Mas fala assim, mesmo. pro futuro, Luciano, assim, qual programa assim, que você nunca apresentou e que tinha vontade de apresentar? Existe? Apresentaria um reality show? Rapaz, boa pergunta, Daniel. E eu tenho você não... Todo final de ano, início de ano, você tem aquela coisa, né? Você avaliar a sua vida e fazer uma projeção do que vai ser 2025. Eu penso, claro, em avançar na minha profissão. Ir para televisão. Penso, claro, em avançar na profissão. Seu Siqueira Júnior, eu acho que eu faria bem aquilo ali, viu? Eu acho que eu faria bem. Porque, é como eu te disse, não basta somente você ser o jornalista. Você tem que saber fazer muita coisa, né? E eu acho que essas experiências que eu já fiz ao vivo, eu acho que meio que elas me credenciam. Lógico que eu não sou o bonzão em nada, mas elas me credenciam para, de repente, ter uma experiência desse jeito. Eu penso muito, Daniel, em fazer, e eu ainda vou fazer isso, mesmo que não seja esse ano, mas eu penso muito em fazer um programa especial que fique tipo um registro histórico daquele personagem histórico de Alagoas. Daqueles personagens históricos de Alagoas. Legal. Por exemplo, em outubro do ano passado, eu fiz uma entrevista com a ex-prefeita Célia Rocha, onde ela abriu o coração.
Ela falou da vida pessoal, ela falou das paixões, ela falou das decepções, ela falou não só da política, mas ela falou da vida dela. Chorou na entrevista. Aí, a partir daquilo ali, me acendeu um negócio de, rapaz, ninguém vai viver para sempre, obviamente. Então, essas pessoas que fizeram bem, e não estou dizendo só da política, não. Vários personagens. Eu tenho um programa de rádio na Gazeta, e eu entrevistei o Teófanes Biribinha, há algum tempo atrás. E tem uma história rica, rapaz, o Biribinha. Já convidei ele para cá. O primeiro entrevistado aqui foi o Nelsinho, filho dele. O Nelsinho, filho do Biribinha. Isso. E o Biribinha tem uma história, bicho, fantástica. É um cara tão inteligente que eu tenho vontade de fazer isso. Não sei se vou conseguir isso em 2025. Mas eu penso em fazer um programa como se fosse um documento. Para daqui a 50, 100 anos as pessoas consultarem e dizerem como é que foi esse personagem aqui. Vamos entender esse personagem. Contar a história. Tem esse registro aqui, né? Ter esse registro, exatamente. Legal. Tem umas 10 pessoas assim que eu já tenho na cabeça para fazer isso. Ex-governador Teotônio Vilela Filho. Uma figura fantástica, filho de um dos caras mais importantes da história do Estado, que foi o Teotônio Vilela, o Menestrel. Um cara que saiu com câncer, Daniel. Ele desistiu de fazer o tratamento do câncer para lutar pela democracia no Brasil. Ele viajava o Brasil todo doente de câncer, sentindo dor, e ele viajava pelo Brasil. E tinha um filho, um pivetinho lá do lado dele, que era o ex-governador Theo Vilela. Então, muita coisa assim que eu gostaria de explorar, sabe? Não só sobre a política, como eu te disse, eu quero ir além disso. E eu acho que esse é um formato de programa que... Alagoas é muito rico de personagens. Muito. Assim, se for vivos, você acho que vai ter limitação. Se não for já personagens históricos já, aí você tem... eu quero pegar os vivos, Djavan, né? Para deixar registrado. Os vivos, né? Isso, quero pegar os vivos para fazer um documento e deixar lá registrado. Eu quis fazer isso com meu pai, cara. Me desculpe até me estender demais. Não, fica à vontade. O meu pai, ele tem uma história riquíssima. E eu até comecei a fazer uns vídeos com ele, falando e tal. Infelizmente, ele adoeceu e faleceu antes de eu completar esse projeto. Mas eu gostaria muito de fazer esse projeto com personalidades vivas ainda de Alagoas, não só da política. Alagoas como um todo. Geral. Literatura. Você falou do Djavan, personagem fantástico. Tem o... Como é o nome daquele... cabelo branco, rapaz? Qual deles? Tem vários. Sivuca. Sim, o Hermeto. Hermeto Pascoal. Eu lembro, o Sivuca são parecidos. Né? O Hermeto Pascoal é daqui da região de Lagoa da Canoa, né? Personagem fantástico também de Alagoas, né? O Zagallo, infelizmente, morreu, não deu tempo da gente fazer, mas, assim, enfim, um projeto assim seria uma espécie de documento histórico, entendeu? Para daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos, você vai consultar alguma coisa, tá lá essa história. Muito bem. Gostaria de fazer isso. Luciano, bom papo, cara. Aprendi muito com você aqui, viu? Rapaz, obrigado você, Daniel. Uma experiência novíssima para mim. Já tinha participado do podcast? Não. Como entrevistado, não. Já tinha legal, como cara. Entrevistador. A gente se encontrou lá no shopping, novíssima. Você trabalha lá, né? Foi, rapaz, foi. Rapaz, eu conheço aquele cara, bicho. Aquele cara é famoso. Eu conheço, o cara lá... Eu já tinha visto o seu podcast. Eu não reconheci pela face, mas eu já sabia do seu podcast, já tinha, inclusive, assistido alguns podcasts, mas estranhei. Você estava ali olhando roupa, não foi? Foi. Tava ali olhando roupa, de repente alguém me futuca, eu digo, oxi, o que é isso? Não é comum. Era o Daniel me convidando aqui para esse podcast. Valeu, meu irmão, obrigado mesmo. Eu comprei entrevistar a banda aqui do cover do Pink Floyd, né? O pessoal do Dark Side. Sim. Aí, rapaz, eu comprei uma camisa do Pink Floyd, alguma coisa aqui para levar. Lá, nessas lojas tinha antigamente, hoje não tem mais, né? É difícil acabou-se. Exatamente. Quando tinha, eu fiz eu gosto de rock, eu fiz um acervo bom de camisa. Hoje acabou-se, não tem mais. Muito bem. Luciano, terminando o nosso papo, sempre eu peço ao convidado falar alguma coisa que tem no coração, né, agradecer alguém, fique à vontade, passa uma mensagem aí, que como o seu documentário vai ficar por muito tempo, com certeza aqui a gente vai ficar para... Valeu. O resto da vida. Valeu, Daniel. Não, quero agradecer demais a você, cara. Foi, assim, uma experiência fantástica. Eu não esperava que fosse se dar como se deu, assim, você tem essa veia de deixar a pessoa falar, isso é uma das principais características da comunicação.
Você ter o ponto certo de intervir naquela pessoa e de, ao mesmo tempo, deixar que ela desenvolva a ideia dela, né? Então, Obrigado. parabéns pela sua condução, parabéns pelo... Nem sempre foi assim, viu? Já tem Foi, né? entrevista que eu quero já para o Faustão tá diferente. Viu? Mas é um aprendizado, né, bicho? Porque aí tem entrevista. Logo no começo eu tava muito empolgado, assim, né? Porque eu queria Sim, interagir, não sei o que. Aí depois eu fui pegando vai e pegando tal, o e meio, tal, exatamente. O Faustão, ele é uma figura única, né? Porque Exatamente. ele foi assim até o final da carreira dele, mas não é o certo fazer isso, É, né? A pessoa que está nos assistindo aqui, ela quer ouvir o convidado, né? E exatamente. você tem que saber o tempo certinho de fazer as intervenções. Parabéns, cara. Você está Obrigado. fantástico aí nessa posição. Parabéns ao podcast. A mensagem que eu posso dar, Daniel, é assim, para você que quer fazer comunicação, para você que quer entrar nesse meio, é lindo, é fantástico, permite que você se realize profissionalmente, né? Não vai te deixar rico, milionário, a não ser que você ache um nicho ali que consiga fazer dinheiro, mas vai te fazer viver bem, confortavelmente, né? Eu só peço que as pessoas continuem acreditando na formação, sabe? Eu acho que tem gente que nasce com um dom, e eu não estou aqui, não é uma crítica às pessoas que não têm a formação, mas eu acho importante que as pessoas valorizem a formação profissional para ser um profissional de comunicação. E eu digo até não necessariamente no jornalismo, viu, Uhum. Daniel? Seja você um publicitário, seja você um, uma pessoa do marketing, seja você uma pessoa do jornalismo, das relações públicas, mas se você quer fazer comunicação de alguma forma, estude para isso, né? Se aperfeiçoe para ser um personagem, para ser um profissional cada vez melhor nessa área. Eu acho que é isso, basicamente isso. Legal, meu E irmão. quem quiser, deixa eu fazer aqui a minha propaganda, Isso. e quem quiser me encontrar, estou na Rede Antena 7, que é uma rede de rádio dos 7 segundos, ela produz conteúdo para 6, 7 rádios do interior alagoano. Estou no portal 7 segundos e estou num programa chamado Na Mira da Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, na Gazeta FM. Ele vai ao ar pela Gazeta, mas ele é um horário do portal 7segundos.com.br. Estou sempre por lá. Muito bem. Segue o Luciano lá e acompanha aí o Luciano. Isso aí. Na rádio, na internet, em todas as plataformas, não tá, né, Luciano? Tô em todas. Tô no Instagram também. Posso dar meu Instagram aqui para Pode, quem fica à quiser vontade. me seguir? @Luciano Amorim. Só que o Amorim, aquele primeiro M, são 2. Luciano Amorim com 2 M's. Estou por ali. Me segue lá que vai ser bem legal. Show de bola. Ficar bem informado. Eu falo, é um misto, né? É o meu perfil. Então eu falo sobre a minha vida também, meus gatinhos, que eu tenho 2 gatos. Você gosta de cozinhar? Gosto. Eu vi lá. Ele viu isso. De vez em quando, fiz uns 2 videozinhos já. Meu filho que me dá essas ideias, sabe? E eu fiz uns 2 vídeos assim sobre... Tô aprendendo, rapaz. Isso. Porque fui casado durante um bom tempo e hoje estou morando sozinho. Uhum. O cara que mora sozinho, você sabe, tem que se virar nos 30. O cara tá bonitão, tá disponível aí, né? Tem que se virar nos 30, Daniel. Aí aprendi a cozinhar. Foi o meu hobby. É o meu hobby favorito agora. E é bom demais cozinhar, viu, velho? Eu gosto de comer. É outra coisa que eu também gosto muito. E assim, as pessoas que eu fiz comida até hoje adoraram. Legal. Então eu acho que eu cozinho bem, né? Muito bem, legal. Pessoal, conversamos hoje aqui com o jornalista Luciano Amorim. Foi uma honra para a gente receber. Quero agradecer a todos aí, os nobres. E segue a gente também nas redes sociais, lá no YouTube, se inscrevendo. A gente está chegando a quase 10 mil inscritos. Não é fácil, né? Um programa regional. Né? Ao nível nacional é pequeno, mas ao regional me sinto um herói. E segue a gente lá também no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Então, estamos em todas as plataformas sociais. E no mais, pessoal, que Deus abençoe. Quero também, antes de finalizar, mandar um abraço aí para os novos parceiros, Luciano, que é importante lá. Lá tem patrocínio, né? Claro, Patrocinador, né? Tem que... É da maior importância. Exatamente. Dando uma pausa aqui no papo aqui, mas para dar uma super dica do nosso novo parceiro do podcast, que é o Hortifácil. Lá você vai encontrar frutas frescas, verduras selecionadas e carnes de alta qualidade. Para saber mais, pessoal, tá aqui o @ do Instagram deles aqui, é seguir ele lá e entrar em contato com o Zap. Meu amigo Anderson, da WA Modas, segue lá o pessoal, ó. Inclusive estou vestindo aqui, né? WA Modas, meu amigo Everton lá do supermercado Albuquerque, importante, né? Fazer a feira. E quem mais, meu Deus? O Bronx,
Pessoal lá da Barbearia Bronx, meu amigo Everaldo, um abraço, meu irmão. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu, obrigado.